vivenciar o mistério. Tem até uma música que fala, né? Miséria, miséria em qualquer canto. A morte não causa mais espanto, o sol não causa mais espanto, e tudo é miséria e riqueza são diferentes. Ou seja, riqueza também é uma miséria, porque as pessoas não se espantam com mais nada. É isso que eu estava falando aí agora há pouco, né? Da pessoa se identificar com o cachorro e não ter nenhuma compaixão do próximo, porque acabou o espanto. Acabou aquele espanto do Adão. Olha, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Acabou esse espanto. Esse maravilhar, né, diante da vida, diante do mistério. E a gente vai ficando tão científico que a gente vai perdendo mesmo a reverência com a própria vida. Ao invés de você pensar assim, gente, como é que o mistério está no macro e o mistério está no micro, aí o pesquisador da natureza ele vai banalizando aquilo tudo, vai manipulando aquilo tudo, vai transformando isso tudo na marca do anticristo, né? Que é o lucrar, que é o destruir. Então nada mais causa espanto. E aí quando a gente se encontra com Deus, a gente fica naquela divisão ontológica, né? Que é assim, eu temo a Deus, mas aí você transforma o seu temor a Deus em ter medo de Deus. Então, fica lá, Moisés, você e Deus, porque como é que é a frase que fala que é a morte? A presença e a morte está mais perto? Mais monte é mais perto da morte. Isso, mais perto do monte é mais perto da morte. Mostrando assim que a própria morte não deveria ser encarada por nós como uma coisa da qual a gente tem medo. Mas é que quando você está diante da glória de Deus, você vai ter que se transformar, e aí transformação é morte, né? Transformação aí a pessoa fica com medo. Ai meu Deus, vou ter que deixar de ser quem eu sou, e Jesus nunca escondeu isso da gente. Ele falou, olha, quem não negar a si mesmo não pode ser meu discípulo. Quem não negar a si mesmo não está apto para o reino de Deus. Ou seja, quem não morrer, e ele até falou, olha, quem todo dia não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Porque para ser digno de Jesus, tem de morrer. Mais perto do monte é mais perto da morte. Né? E aí a gente teme e bota os nossos sacerdotes no lugar. Sejam eles homens, sejam eles ideias, sejam eles os nossos próprios vícios, desejos, sejam eles as escrituras. Então, é muito legal o que essa música nos traz. E aí eu fiquei pensando que ontem a gente participou do Conversas Pastorais, o cara estava lá com a gente, que eles trouxeram uma temática que é engraçado, as pessoas não se espantam, porque quando você está diante de Deus, você aprende a valorizar todas as coisas que Deus fez, e você também se espanta com o tratamento que a gente dá a determinadas coisas que Deus fez e a determinadas coisas que Deus nos deixou, né? E aí foi trabalhado muito ontem essa questão, por exemplo, da inspiração, né? Porque parece que para a gente poder pregar o Evangelho para essa geração, a gente precisa pensar no que é inspiração. Eu achei muito bonito algumas colocações lá, né? A doutora Aila, a doutora Karen e o pastor, não sei se ele também é doutor, o pastor Enéas. Eles fizeram colocações assim, interessantes, são coisas que a gente já sabe, mas o enfoque que eles deram é muito, muito interessante, né? Mostrando assim que a gente, com esse temor, que a gente não se espanta com Deus, a gente tem medo de Deus. Ao invés de a gente ficar embevecido, maravilhado, igual Pedro, né? Não toque porque eu não sou digno, eu sou pecador, afasta-te de mim porque eu não mereço essa presença. A gente pensa assim, Deus é muito cruel, você tem que tomar cuidado com Deus. E como a gente pensa assim de Deus, e ao mesmo tempo a gente quer ser Deus sobre muitas coisas, a gente faz isso na educação dos nossos filhos, a gente faz isso no nosso relacionamento conjugal, a gente
aquilo que a gente pensa que Deus é, a gente aplica à vida. A gente explora a natureza, a gente acha que para educar filho tem que ser na base do espancamento e a gente acha que para amar uma mulher tem que ser na base do desprezo, porque a gente pensa que Deus é assim, né? Até continuando um pouco do que a gente pensou na semana passada, os amigos de Jó pensavam que Deus não se importava nem com as estrelas que ele fez, nem com os anjos, né? E na verdade, Deus amou o mundo de tal maneira que ele suportou ter de desprezar o seu filho, né? Ele deu tudo que ele tinha para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a gente, por mais que a gente fale isso, que a gente cante, que a gente acredite nisso, na prática é outra coisa que acontece. A gente vai desprezando, vai deixando tudo de maneira distante, que é melhor. É melhor ter um Deus tirano, um Deus que não se importa com nada, porque aí eu vou justificar a minha indiferença, a minha falta de amor. Quando na verdade, vai dizer o apóstolo João, né? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Em todo o seu mistério, em toda a sua ira, em toda a sua manifestação de indignação contra aquilo que a gente é, Deus é amor. E Ele faz tudo visando um fim proveitoso, visando que a gente seja educado diante dEle, que a gente saia dessa realidade de prazeres fúteis, né? Prazeres fugazes, e que a gente comece a se encantar com a sua beleza, com a sua santidade, que a gente comece a entender o sentido da vida. E aí, foi falado ontem lá no Conversa Pastoral sobre essa questão da inspiração, que eu achei muito bonito. Embora tinha um direcionamento, mas essa questão de como é que Deus é amor, né? Porque Ele vai se revelando para a gente conforme aquilo que a gente consegue entender. Ele vai nos puxando e vai se compadecendo. Ele vai nos puxando e vai condescendendo. Ele vai nos puxando e vai se sujando com as nossas impurezas para que a gente consiga se limpar. Porque se Ele não nos socorrer como a mãe socorre um bebê, a gente não tem saída. E aí, eles estavam falando muito lá, né, principalmente a Ilha, né, falando que a gente não adora esse livro. Achei bonitinho que ela falou isso. Essa é das minhas, né, que eu falo isso, a gente nunca se encontrou pessoalmente e a gente não adora esse livro, mas para a gente se distanciar da verdade de Deus revelada, a gente se apega ao livro, né, a gente se apega ao nosso talismã, né, a minha regra de fé e prática, e na verdade o livro, e eu concordo com as concepções teológicas que falam que a Bíblia contém a palavra de Deus, o máximo que a gente precisa fazer é dialogar com a nossa cultura. Para aquilo que a nossa cultura suporta, eu falo que a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela não é Deus. Né? Mas na verdade, a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela é a revelação de Deus que vai sendo feita na nossa comunhão. Fora isso, ela sozinha não é a palavra de Deus. Ela contém. Mas na medida que a gente abre, na medida que a gente vai tendo comunhão com Deus, vai se deixando entumescer desse mistério, vai perdendo o medo do monte, aí ela vai se tornando palavra de Deus. Senão, ela é um livro... Eu vi trechos de um filme, mas eu não sei como é que é o filme todo, não, sobre o livro de Eli, né? Me parece que é um livro que causa todas as guerras, né? É o livro de Eli que chama? Vai causando todo o conflito. E a Bíblia fechada, a Bíblia sem compartilhar, e é até bom que seja assim, porque se eu acho que tudo de Deus está aqui, a gente não precisa se reunir, está tudo aqui. É a minha pedra de sorte, a minha pedra filosofal lá do Harry Potter, né? Está tudo resolvido, e não está resolvido. Jesus nunca falou assim das Escrituras. Ele sempre falou das Escrituras como algo fundamental, como uma revelação de algumas questões que você tem que ir aprofundando. Então, por exemplo, Deus não é estuprador, não é invasivo. Quando Ele inspirou pessoas a escreverem o texto, quando Ele até inspirou essa pessoa a escrever essa canção, a pessoa não deixou de ser a pessoa, não deixou de ter as suas concepções
pessoais, as suas concepções culturais, as suas tradições. A gente vai servindo a Deus e propagando a sua palavra como a gente consegue. Ele até nos convida a subir ao monte, mas ele sabe. Ele disse isso, olha, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Querendo dizer que em algumas situações ele vai ter a determinação de vem aqui fazer isso, e a gente também não sabe a extensão disso. Por exemplo, o fato de Deus ter pegado o Jonas para pregar para mim, não quer dizer que ele agiu assim com o Jonas a vida inteira. Pode ser que depois de mim Deus falou, tá bom, vai viver sua vida, vai. Eu paguei um mico, eu mandei um peixe preservar a sua vida para você pegar com o povo. Você continua esse mau caratezinho. Aí a gente sabe que Jonas, por exemplo, ele profetizou no reinado de Jeroboão II e que o livro dele virou a revelação do caráter dele, mas a gente não sabe o que aconteceu daí pra frente. Pode ser que Jonas virou um deputado federal, que na época não tinha, né? Assim, isso que você quer? Você quer riqueza? Você quer glória? Então tá bom, já fez a minha obra, agora vai viver sua vida. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Poucos escolhidos no sentido de... Ele não está falando de salvação, ele está falando que a porta é estreita e são poucos que acertam com ela, e o caminho estreito também, porque a gente vai levando essa briga do monte para a vida da gente. Pega Sansão, né? Meu Deus, o ser humano que nasceu como Sansão nasceu, era para ter sido um sucesso de existência. Né? Porque antes dele nascer, Deus instruiu o pai dele e fala com ele assim, olha, eu tenho coisas para esse menino. Ele não vai cortar o cabelo nunca, ele não vai beber vinho, ele vai ser um nazireu a vida inteira. E o Sansão não conseguiu levar a sério aquelas palavras de Deus, né? Transmitidas pelos pais dele. O que eu acho bonito nessa história é que Deus aparece 2 vezes para a mulher, para a mãe do Sansão. Mas aí a pessoa inspirada era sobretudo uma pessoa da humanidade. E a humanidade não suporta ver Deus falando com uma mulher. Nem a mulher suporta ver Deus falando com ela. Que a mãe do Sansão recebe um anjo uma vez. Peraí que eu vou chamar meu marido. Ela chamou o marido. Aí o anjo aparece para ela de novo. Ela, peraí que eu vou chamar meu marido. A única que conseguiu quebrar esse protocolo foi Maria. Que já tinha um noivo, mas não tinha essa questão da submissão. Aí o anjo vai falar com ela. Ela ouve aquilo e vai visitar a prima. Mas fora isso, as mulheres não suportam Deus falando com as mulheres. As mulheres não suportam que elas são criaturas divinas no sentido duplo do termo, que elas são feituras de Deus e que elas são bem divinas na sua constituição. Elas não conseguem acreditar nisso. Né? E aí, essa misoginia estrutural ela vai tomando conta da inspiração, porque Deus inspirou o cara, mas não tirou dele a misoginia. Deus inspirou o cara, mas não tirou das suas concepções, porque ele ficaria assustado. Por isso que na Bíblia tem leis tão bizarras como aquela lei dos ciúmes, né, em Números capítulo 5, isso mesmo, Números capítulo 5, que se o marido suspeitasse de que a mulher estivesse olhando, né, dando o olhar dela para alguém, era só uma suspeita, não ia acontecer nada. Mas ela ia entrar no teste do ciúme e algumas sucumbiam. Gente, mas eu não olhei para ninguém, mas se ela tomasse a água amarga e ela ficasse toda decaída, por quê? Porque as próprias mulheres entendem que a mulher é um ser esquisito e que ela tem que ser punida mesmo, e que tem que ser castigada mesmo, né? Não consegue entender que tem coisas que são da cultura, não consegue, a gente só consegue sair disso de acordo com aquilo que foi falado em Gênesis e no resto da Bíblia, né? Que é na medida que a gente vai se relacionando com Deus. Porque Deus sabe que a gente gosta dessa nossa estrutura caída. Então, quando Jesus diz que quem não negar a si mesmo, ou quem não perder a vida, e aí perder a própria vida por causa de Jesus, nem é um suicídio, é um salto para a vida. Né? É mais fácil suicidar do que perder a vida por causa de Jesus. Suicidar pode ser um grande ato de rebelião contra Deus. Né? Por isso que algumas pessoas ele chegam e falam para elas, você vai tentar se matar, mas não vai conseguir, porque... É isso que eu estou falando, né? Que Deus, ele
quando ele fala que a porta é estreita, são poucos que acertam com ela, é porque em alguns casos ele vai brigar até o fim. Em outros casos, como aconteceu com Sansão, ele brincou até ter que fazer o seu último ato, que era derrubar o templo de Dagon com 3.000 filisteus lá dentro. Mas poderia ter feito muito mais. Ele era um cara muito legal, né? Ele era cheio de sacadas, de provérbios, de enigmas, né? Tirava uma onda com os filisteus. E era um cara tão inteligente quanto tinha uma inteligência física, corporal, né? Porque ele atacava todo mundo com a força que ele tinha. Mas aí depois chegava e mandou: olha, do comedor saiu de comida, e do forte saiu doçura. Decifra isso aí pra mim. Aí deixava os filisteus estudando um pouquinho, né? Ele matou um leão, aí do comedor saiu comida. E as abelhas foram lá e fizeram mel em cima do cadáver de um leão. Mas nada disso, né? Nada dessa glória que Deus quis dar a ele resolveu muito. Porque o ser humano vai encontrando suas próprias limitações, né? E a gente precisa entender isso. Você fala: meu Deus, como é que eu faço para eu não perder essa glória? Como é que eu faço para eu não... para a gente não ficar reproduzindo no nosso dia a dia a nossa cena de Adão e Eva, né? O que eles fizeram lá é o que a gente vive fazendo aqui. Aquilo ali é um arquétipo, né? Aquilo ali é um... Por isso que a gente chama de texto mítico, porque a gente não sabe dizer o que aconteceu ali, mas a gente sabe que os princípios do que aconteceu ali estão em todos nós. Todos nós, inclusive eu falo, né? Eu nem comecei a viver, mas já fui expulso do meu paraíso. Porque todos nós duvidamos de Deus e vamos dar ouvido à serpente. E ficamos chateados com Deus porque a gente foi enganado e Deus nem quebra o nosso galho. Porque na hora que a gente foi ver a sua glória, a gente achou que aquilo era morte, aí a gente se apegou àquilo que a gente acha que é vida, que são as nossas heranças culturais, né? E existem coisas que são muito fáticas, que falam? Coisas que são muito factuais. Igual ontem a gente estava tendo uma discussão de família aqui, porque nós estamos endividados. E aí o fruto da serpente sempre vem na hora da dívida, né? E aí eu tenho convicções pessoais, mas aí você joga as convicções, elas ficam parecendo que é piada, que é safadeza, que é um vagabundo, que não sei o que. Não, eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que eu estou devendo a ele, eu nem sei se eu já fui expulso do meu paraíso nesse sentido, mas eu sei que na medida em que a gente, como disse Jesus, porque ele disse isso de maneira ampla, e ele disse isso para nós, aqui inclusive, para este grupo, que lutai não pela comida que perece. E a gente acha que a dívida é a coisa importante da nossa vida. Isso perece. Isso, um pouco disso é malandragem de vocês não tiveram disciplina, se endividaram, mas mesmo no meio das coisas erradas de vocês, lutem pela comida que não perece, aquela comida que te faz saltar para a vida eterna. Busque em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça e essas coisinhas aí. Isso aí vai ser acrescentado, isso vem de qualquer pessoa que já teve alguma experiência dessas, assim, né? Aí a jogada a gente faz o trabalho que a gente tem que fazer, que não dá dinheiro, não dá lucro, não dá nada, mas isso vai ser quitado. Eu não sei como. Eu sei que eu tenho uma palavra de Deus, como Adão e Eva tinham uma palavra de Deus. Não toque nessa árvore. Mentira, não toque nesse fruto, né? Não coma desse fruto. E a gente come, né? Qual que é o nosso fruto proibido? É dívida, é amor que foi embora, que a gente acha que foi amor, que se foi embora não era, ou não era para ser, ou não era para nós. É o filho que não foi a realização do nosso sonho. É um monte de coisa. E Deus está assim: esse fruto aí é proibido. Vocês nasceram para andar comigo, vocês nasceram para confiar em mim. A vida pode estar toda bagunçada, mas assim como a vida de um bebê está bagunçada e ele corre para o colo da mãe, a vida de vocês bagunçada deveria resultar em vocês correrem para o meu colo pedindo socorro a mim. E aí a gente peca muito nessa coisa da vontade de Deus,
que é o pecado mais sutil, é quando a gente troca toda a glória divina, que foi dito lá nas conversas pastorais, né? Pela intelectualização das escrituras. Aí começa o grande conflito da humanidade, né? Ai, se fulano falou assim, é assim. Se fulano falou assado, é assado. Isso assim, gente, isso aqui foi inspirado, isso aqui não sou eu, isso aqui não me substitui, isso aqui não conhece a glória eterna. Na verdade, quem conhece a minha glória vai querer ler isso aqui. Mas, ao mesmo tempo, quem conhece a minha glória nunca vai se ater a isso aqui. Isso aqui está cheio. Isso aqui é uma manifestação da graça de Deus, lotadíssimo de limitações humanas. Cheio de limitações humanas. Limitações humanas dos seres humanos que a gente mais admira, né? Porque aí o que foi falado ontem, por exemplo, porque as pessoas elas idolatrizam tanto, as pessoas têm medo do Karl Marx, né? Eu acho engraçado isso. Toda vez que eu falo sobre isso na escola, eu tenho que falar disso. As pessoas morrem de medo do Karl Marx, mas é tudo materialista. Porque eu tenho medo de ser ateu. O que eu faço? Eu me apego à produção material. Isso aqui é uma produção material. Uma revelação divina. Deus falando com Moisés. E Moisés traduzindo de acordo com a sua produção material. Qual que é a produção material de Moisés? Ele teve contato com o código de Hammurabi. Ele teve contato com o código egípcio. Ele teve contato com o código do Talião, né? Aí algumas coisas ele conseguiu evoluir, outras coisas ele não conseguiu. E tudo era revelação divina. A única coisa que a gente pode colocar aqui, que Deus entregou para Moisés, são os 10 mandamentos. A gente confunde o Pentateuco todo com 10 mandamentos. Não. Os 10 mandamentos, o anjo escreveu e entregou para Moisés, em tábuas. Ele é intervenção divina, única e exclusiva na história. Agora, todas as leis, estatutos e juízos que foram colocados ali, que era de Deus para Israel, foi tudo passando pela tradução e personalidade e limitações de Moisés. E amém. É isso que o ser humano é. Essa que é a graça divina. É Deus falando com Moisés conforme Moisés consegue suportar. E Deus falando com a gente conforme a gente consegue suportar. Aí a gente já pensa assim, não, porque se o Moisés escreveu isso aí, é porque Deus pensa assim. Deus não pensa assim. Deus talvez pense assim para aquela pessoa. Porque Deus é Pai, né? Tem um livro aí que ele é muito controverso, mas talvez o princípio dele seja interessante, que é As 5 Linguagens do Amor, que ele vai dizer, por exemplo, que cada pessoa tem uma linguagem do amor. Eu só acho complicado publicar isso no livro, porque colocou no livro, vira a Bíblia, né? Mas na verdade isso tem mais a ver com a nossa intuição, com a nossa comunhão. É igual um filme antigo, né? Do Karate Kids, onde o cara tinha métodos que pareciam cruéis para aquele menino, mas naquele caso daquele menino tinha de ser assim. O ruim é a pessoa fazer disso um método de ensino. Né? E aí a gente tem uma linguagem que Deus sabe. Por isso que quando a gente fica tentando coletivizar Deus, ele parece a pior coisa para a gente. Porque Deus sabe quando em determinadas situações ele vai dar uma criança toda problemática para determinada pessoa. Ele é quem sabe. Eu não posso julgar isso. Né? Deus sabe por que uma pessoa fala. Na época você me contou de uma pessoa que não tinha filhos, porque a pessoa vivia falando, não, eu não vou ter filho de pastor. E aí ela perdia a gestação. Até que um dia ela caiu nisso, né? Mostrando que às vezes as nossas palavras, os nossos desejos, as nossas preferências, elas acabam sendo orações, né? É nessas horas que vale aquelas palavras de Jesus, que a boca fala do que está cheio do coração, e também que pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado. Não é nesse sentido de ritual, gente, vamos agora profetizar! Não, sabe essas coisas que vocês têm costume de falar, essas palavras que vazam? Elas estão emitindo coisas que têm a ver com você, com o seu inconsciente, com a sua personalidade, né? E aí, por exemplo, a pessoa ter pavor de ter um filho de pastor,
A gente sabe que a função pastoral ela é muito controvertida, isso tem que ser pregado, as escrituras colocam isso, os profetas falaram contra os falsos profetas. Agora, daí eu falo assim, eu não quero ter um filho como profeta. Aí isso é uma oração, e isso realmente traz principados e potestades para as nossas vidas. Isso faz a gente ser expulso do nosso paraíso, né? Então eu achei legal que a gente fica tanto procurando as escrituras para falar do fruto proibido, quando ela acaba se tornando o nosso fruto proibido. Porque você lê as escrituras para não ouvir a verdade que transparece nas escrituras e que transcende a própria escritura. E aí a gente se apega. Foi falado ontem, né? Que foi uma pergunta que eu não quis colocar lá, porque já estava tarde. Mas eu fiquei pensando nisso e falei, não, a gente vai falar disso amanhã no nosso encontro. Porque eu nem estou falando aqui sobre mulher, estou falando aqui sobre a nossa estrutura interpretativa do amor do nosso Deus, que passa, no caso, pelas nossas concepções da mulher, né? Você tem 3 textos, né? A gente nem precisa ler. O primeiro tem Deus dialogando com a mulher. Então Deus fala assim, vou multiplicar sobremodo as dores da tua gravidez, e em meio às dores darás luz a filhos. Essa parte já mostra que gestação já é algo doloroso, porque quando Deus fala que ele vai multiplicar, é porque doloroso já é. E é engraçado, eu não sou pobre, né, mas é curioso, melhor dizendo, que a feminilidade no que ela tem de gestação, de maternagem, a feminilidade na natureza sofre muito. Eu sigo várias páginas sobre proteção aos animais, em geral os animais que mais têm que ser protegidos são aqueles que são mais criados, né? Cachorros e gatos. E sempre que você vai ver um maltrato macabro de pessoas que visem amar um animal, é sempre ou uma cadela ou uma gata. Uma cadela ou uma gata. Às vezes aparece um cachorro macho, mas é engraçado esse ódio na natureza. Aí você viu o cara assim, descendo por raio no cachorro. Aí até lá o cachorro, quando você vai investigar, não, era uma cadela. É incrível. Essa semana eu vi foi uma mulher. A gata estava no cio, né? E a gente está numa sociedade onde os poderes facilitam a esterilização e tudo. Mas aí a mulher achou que a gata estava no cio, ela pegou um tênis de borracha e estava lá socando na gata. Assim, uma mulher olhar para uma outra feminilidade com esse olhar, o nível de macabrosidade que a humanidade é, porque a gente fica assustado com a mulher, mas as pessoas que se assustam com o que a mulher fez, eu não estou justificando o que ela fez, as pessoas agem assim o tempo todo. Você não precisa nem ir longe, não. Pega uma torcida organizada, atleticanos, xingam os cruzeirenses de quê? Marias. Cruzeirenses xingam atleticanos de quê? Frangas. É sempre um ódio à feminilidade que está na estrutura, né? E aí Deus diz para a mulher, então, que a gestação, que já é dolorosa, iria se multiplicar, mas olha que interessante, a gente vai vivendo e vai descobrindo que algumas mulheres que descobriram, a gente adora assistir filme de encanto, né? Desde a Bela e a Fera até outros de situações encantadas. E sabe como é que acaba esse encanto? É quando uma mulher clama ao Senhor, meu Deus, me dá o melhor parto que o Senhor pode dar a uma mulher, porque se existe um encanto que pegou toda a humanidade, existe segredos para se sair disso. Porque Deus falou da estrutura como seria. Mas o mesmo Deus que disse isso, diz que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aquela que invoca o nome do Senhor acerca da própria gestação, das próprias dores, um monte de coisa, será salva. Aí eu vi um testemunho de uma pessoa essa semana falando que ela pediu muito a Deus, Senhor, por favor, me dá um parto rápido e sem dor. E ela falou que ela, na verdade, teve um bebê a caminho do hospital, não sentiu dor nenhuma e foi tudo muito rápido. E ela era toda encantada fazendo a postagem logo depois né? Existem saídas para isso, né? E aí a primeira parte diz isso, que vai multiplicar as dores. E é engraçado, multiplicar as dores porque, na verdade, é a cultura quem faz isso, né? Por que mulheres menstruam? As mulheres menstruam por uma questão cultural. É só você fazer o contraste entre natureza e cultura, que a menstruação não existiria. Na natureza, o que é? Está na fase de reprodução? Vamos fecundar. Só que aí, o que aconteceria na natureza? Todo ano teria uma gestação. Isso é natureza.
Mas como você saiu da natureza e foi para a cultura, todo mês o corpo se prepara e aí o corpo é ferido, porque está dentro daquilo ali, ó, isso foi, dores, conflitos. Mas mesmo assim, todo indivíduo, seja masculino ou feminino, que clamar ao Senhor será salvo. E pode colocar isso diante de Deus. Né? Eu já vi Deus fazendo promessas bizarras que passam por essa dor de Eva. Quando ele chegou, por exemplo, falou assim, olha, eu vou esmigalhar o ventre de fulano. Mas é porque Deus sabe a personalidade de cada um, Deus sabe o que cada um aguenta. A gente vai ver nas próprias mulheres, elas aguentam um rojão de cada coisa, né? E às vezes é tanta dor que elas aguentam que elas esquecem que elas têm dores menstruais, mas é uma coisa ruim. Eu não sei se é porque eu sou uma pessoa muito sensível à dor, então eu fico sempre muito chocado com qualquer mulher que está reclamando de dor menstrual, assim, porque eu acho que ela não leva a sério essa dor que ela leva, que ela tem todo mês, devia levar. Toda vez que alguém, ai, eu sou uma dor, não era para ser isso não, vai procurar ajuda, vai pro médico, não vou, tem 15 anos que eu sofro disso. É engraçado, a pessoa ela vai namorando com a maldição ao invés de ver em Cristo, no seu relacionamento com Deus, um jeito de sair disso. Porque existe um jeito de sair disso. Mas eu estava falando do contraste da natureza com a cultura, né? Aí as pessoas ficam muito preocupadas com manter tudo ao natural. Então, se é para manter tudo ao natural, por exemplo, os homens usam muito essa justificativa para ter várias mulheres, né? Se fosse olhar na natureza, então todo mês uma mulher deveria sair bairro afora procurando o melhor macho para copulá-lo, porque é assim que é na natureza. Né? Mas como a gente saiu da natureza para a cultura, junto com isso veio essa consequência do que Deus falou para ela, como que aconteceria. Né? E quando Deus fala para a mulher assim, multiplicarei, ele está dizendo, é a única maneira de você entender a linguagem do meu amor. Porque tem mulheres que têm essa maldição e ainda fazem altas covardias com as suas crias, que elas não conseguem nem ver como filhos, tirando aí as histórias pessoais, que às vezes aquele é filho de estupro e tal, mas você pega uma mulher que está escravizada pelas adicções, né? Do consumo de drogas. Meu Deus do céu. Acho que elas nem sofrem, porque eu acho que o prazer de ter a droga ali perto é maior do que a dor de ter filho e depois vai espancando esses meninos, é uma coisa muito terrível. Então, quando Deus, digamos assim, amaldiçoa no coletivo, ele sabe o que ele está fazendo. Mas tem uma coisa que ele fala no meio da maldição, que não é uma maldição, é uma constatação, quando ele fala assim, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Como é que a gente sabe que isso não é uma maldição? Porque ele não chega para Abraão e fala assim, você vai mandar na sua mulher. Ele fala assim, sua percepção ficou turva, você vai ficar confiscando o seu desejo ao seu marido, ele vai te governar, ele vai se aproveitar disso, ele não vai ter compaixão da sua dor, ele vai chamar a sua dor de frescura, vai perguntar se você está de TPM, né? E os caras não têm dó mesmo, né? Assim, a violência de um homem contra uma mulher, as que são filmadas, elas são tão macabras que esse cara não faz isso com um lutador de UFC. O lutador de UFC, ele tem até reverência. Não, eu tô falando assim, um homem violento, né? Ele não faz isso com um homem violento. Agora, a mulher já não oferece resistência não, mas o cara não tem que dar um soco. Ele tem que dar soco, tem que esmagar, tem que quebrar, tem que odiar, aquela coisa toda. E ainda a mulher pega essas provas todas e leva para a justiça, que é misógina. Aí eu não vi cometimento de crime nisso aí, não. Pegue-se os casos famosos aí dos estupradores, do Daniel Alves e da Maria Lafé, que é um debate até hoje entre as próprias mulheres. Elas não acham que aquelas mulheres foram estupradas. Né? Você vê o nível do tamanho da maldição. Aí você pega a percepção dos indivíduos, com duas outras referências bíblicas. A primeira está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, que vai dizer assim, seja, pois, o homem o cabeça da mulher, como Deus é o cabeça de Cristo e Cristo é o cabeça do homem. Aí você fica assim, é difícil entender essa palavra, é difícil eu contestar a inspiração dessa palavra, porque o cara está usando argumentos divinos, né? Você vai contradizer agora? O Paulo está falando que isso é uma lei da vida. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. Isso foi dito pelo apóstolo Paulo. Quem vai derrubar este princípio? Está lá. E em Efésios, por mais que o pessoal ontem à noite mostrou um fundamento que já era uma evolução,
porque dentro do Império Romano, né, entendia-se que o imperador mandava em toda a sociedade e dentro das famílias o homem mandava não apenas a mulher, mas em todo mundo da família, né? Ela entendia assim, que quando Paulo falava que o marido é a cabeça da mulher, mas que o marido tinha que amar a mulher como Cristo amou a igreja, isso já era uma evolução em relação ao Império Romano. Beleza. Mas quando ele fala, né, que a mulher seria sujeita ao marido, assim como a igreja está sujeita a Cristo, aí ele coloca um argumento divino. E aí a pergunta, né, que não foi feita lá, mas eu acho que a gente precisa responder, pensando em tudo que a gente falou aqui sobre a inspiração, como é que a gente responde essa questão de que uma pessoa inspirada usa argumentos divinos para colocar um conceito dela? Como é que a gente responde a isso? Só porque o argumento é divino, a palavra ficou inquestionável? Essa que é a pergunta. Como é que a gente responde a isso? Porque o cara chega trazendo uma verdade, parece que ele recebeu lá revelada. Que Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. E é engraçado que ele não fala de quem que a mulher é cabeça. Ele não fala nem que a mulher é cabeça sobre os filhos, porque a tradição misógina é tão terrível que o filho do sexo masculino manda na mãe quando ele cresce. Então, todo mundo é cabeça da mulher. Né? Porque quando fala que Deus é a cabeça de Cristo, então a mulher tem que estar submissa ao marido, e ela tem que estar submissa a Cristo, ela tem que estar submissa a Deus. Né? E aí esse argumento é bonitinho, mas como é que a gente responde a isso? E a resposta seria que o fato de um argumento ser divinamente inspirado, ou até ter sido falado por Deus, não significa que ele tem que ser um princípio eterno. Porque, por exemplo, Deus chegou para Israel e Deus falou: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Por quê? O argumento de Deus em favor dele. Porque Deus fez todas as coisas em 6 dias e no 7º ele descansou. Então, esse argumento ele era tão terrível que Jesus foi morto por causa desse argumento. Quando Jesus respondia assim: olha, o sábado foi feito por causa das pessoas e não as pessoas por causa do sábado. Ele é doido, porque Deus disse pra gente que ele fez tudo em 6 dias e descansou no 7º. Agora vem esse cara falando que Deus não pensa assim? E na verdade Deus não pensa assim. Era Deus sendo mensagem para Israel, né? Para Israel, para um povo que estava sendo escravizado, que apanhava muito, que não sabia descansar, Deus foi e contou para eles a linguagem que a mamãe usa para a criança. E para as crianças você pode usar todo tipo de linguagem mesmo. Que não é... A gente tem que fazer a diferença entre a mentira e a ficção, né? A ficção foi muito criminalizada pela fé cristã. Ah, porque se é fictício é mentira. Não. A ficção é a linguagem que você usa para um ser que está em desenvolvimento. Até para a pessoa mais intelectualizada, Deus vai chegar para essa pessoa e vai usar para ela uma linguagem de ficção, porque a gente não sabe nada do universo. A gente não sabe nem da nebulosa onde a gente está. Eu não sei quase nada do meu cérebro. E olha que eu fiz muitas matérias na faculdade sobre o cérebro humano. A gente não sabe. É incrível que quando você vai fazendo aquelas matérias, por exemplo, sobre psicofármacos, sobre neuroanatomia. A neuroanatomia, quando vai para a neurofisiologia, então pronto. Aí é tudo, é um tiro no escuro. O psiquiatra, ele é um coringa, né? Ele vai ouvindo ali e aí, eu acho que isso aqui vai dar certo. Porque, na verdade, eles criaram aquelas regrinhas lá, que um neurônio tem um neurotransmissor chamado ou dopamina, ou adrenalina, ou noradrenalina, para transmitir o pensamento e a emoção para o outro neurônio, mas aquilo ali acontece em frações de segundo. Enquanto que eu estou falando aqui, está acontecendo isso. Quem pode perscrutar esse cérebrozinho que vai apodrecer na Terra daqui a alguns dias? Aí, a gente esquece. A gente não consegue perscrutar essas coisas e a gente não consegue entender nem em que nebulosa que a gente está. Como é que a gente vai perscrutar os caminhos de Deus, né? Eu perdi, era uma outra coisa que eu ia falar, mas depois eu lembro. Então, o fato de um argumento ou um pensamento ter um fundamento divino, não quer dizer que ele não possa ser questionado e contestado, porque na verdade Deus fez todas as coisas e Deus fica assim, arrazoai! Né? Isaías mostra muito isso, né? Isaías, que é Deus se revelando de maneira intelectual e amorosa, cheio de paixão por Israel, fala assim:
arrazoai, perguntem, tragam suas questões. Deus está assim, vocês deviam ser apaixonados, era conversar comigo, de me fazer perguntas, de me fazer, de me pedir dicas, né? Que foi exatamente o que Abraão fez, né? Abraão intuiu e falou assim, peraí, Deus vai destruir uma cidade. Deus está querendo acabar com alguma coisa. Mas, será que eu posso perguntar alguma coisa para ele? E ele perguntou. O Abraão viu que Deus estava duro em fazer determinadas coisas. Mas ele perguntou. O chato é que às vezes a gente pergunta em relação ao nosso ego, né? A nossa vontade de ser deuses. Mas quando você pergunta porque você quer crer melhor, dá pra gente falar, meu Deus, eu acho que isso é esquisito. Tem hora que tu vai responder, tem hora que não. Né? E tem coisas que você começa a andar como bem-aventurados, fala assim, puxa, tem um monte de coisa que eu não entendo da vida sobre Deus, mas eu estou em paz, porque a questão não é se eu entendo tudo, a questão é que eu sei quem Ele é. Eu sei quem Ele é, então está garantido, até a minha dúvida que eu não estou entendendo agora, até as minhas percepções limitadas, está tudo garantido, porque eu já sei quem Ele é. Ele é muito gente boa, Ele é muito amor, Ele é muito maravilhoso. E aí quando você pega, por exemplo, esse texto, né, tanto de Efésios quanto de Coríntios, que traz esse argumento divino, que faz as igrejas se apegarem a isso, se apegam a isso porque não conhecem nem a Escritura e nem o poder de Deus. Porque na Escritura, Deus que inspirou Paulo para dizer isso para aquelas igrejas, também disse que Ele ia derramar o Espírito dele sobre filhos e filhas. Né? Que Ele iria derramar o Espírito dele sobre toda a carne, querendo dizer o seguinte, é homem, é mulher, é toda a carne. Toda a carne, de todos os níveis sociais e culturais, de todos os gêneros, Ele vai derramar o Espírito dele. Porque já nos dias de Jesus nós tínhamos questões de gênero que elas eram bem abafadas, mas elas estiveram sempre presentes. Tanto é que Deus, feito homem, era chamado de eunuco. Ele não era visto como um homem pleno, principalmente para o Império Romano. Isso pode ser autoridade? Isso aí não governa nenhuma família, não tem uma mulher para mandar. Vai mandar na gente, porque a masculinidade não é nem se o cara gostava de mulher, se o cara mandava em mulher. Porque um homem que ele era muito compassivo com a mulher, tanto é que a tradição do chifre, ela recai sobre quem? Sobre os homens. É interessante que seres humanos traem. As mulheres até agora estão começando a aprender a lutar contra o próprio chifre, mas na verdade a tradição da honra, quem se sentia ferido pela honra era o homem, porque se ele foi chifrado, ele foi um incompetente, ele não conseguiu manter aquela criatura sob o cabresto. Né? A gente vê isso muito, né, em consultório, em aconselhamento. Eu não fui capaz de segurar meu casamento. Eu falo, cara, você estava casado para segurar alguma coisa? Você tem que segurar alguma coisa? Ser macho é você dar conta de segurar alguma coisa? Será que você não pode apenas ser livre, né? Igual Jesus? Ele não precisou segurar nada, ele tinha poder de Deus. Qual que era o poder de Deus? Ele todo livre, feliz, andando, pulava um endemoniado do cemitério na frente dele. E o poder é isso. É um poder do estilo que Deus deu às mulheres. Não precisa promover nenhum evento e às 3 horas da tarde nós vamos fazer, nós vamos acontecer. Não. Já está acontecendo, porque Ele é que é a vida e a abundância. Não é o evento que eu programo. Né? Agora é claro, Ele também é o mundo das confraternizações. Então, estou para ser morto, vamos nos reunir no cenáculo. Prepara a sala, prepara a mesa. Acho que a gente carece um pouco disso aqui, né? A gente está tão feliz com Jesus, vamos propor, vamos ter um evento, ter conversas pastorais, vamos dialogar com o mundo que nós temos. E aí, como no mundo que nós temos, a inspiração passa pelas limitações culturais, um argumento que a gente pode tirar aqui das Escrituras é isso, que o próprio Deus, que usava o argumento de que Ele criou o sábado, porque Ele fez todas as coisas e descansou no sétimo dia, Ele chegou e falou assim, não, agora vocês estão preparados para entender uma outra parte desse ensinamento. Na verdade, eu é que sou o descanso de vocês, isso não está mais restrito a um dia. Todo mundo vai ter que descobrir, no tempo e espaço, qual vai ser o seu descanso.
Por exemplo, aqui em casa talvez o descanso seja esse. Confie em mim as suas dívidas, porque esse é o meu descanso. Tá vendo? Não está mais restrito a um dia, ao sábado. Está circunscrito a... Eu trouxe vocês até aqui. Por que vocês vão jogar tudo fora para poder pagar a dívida? Cambada de burro? Aí Deus fala isso com alguns, né? Vou te dar um tapa na cara, burro! Né? Porque as pessoas que ouvem isso de Deus são pessoas que quando estão com raiva falam isso. Vou socar sua cara! Não precisa nem socar sua cara, basta um xingamento que tem um valor muito pior do que socar na cara, né? Vai tomar no menor orifício do seu corpo, eu tô falando assim, vai ser arrombado por aí. E aí quando Deus fala assim, eu vou te dar um tapa na sua cara. É uma pessoa que fica dando tapa na cara emocional de todo mundo. Então, para uns o descanso é... Ixi, eu estou esperando de vocês uma coisa agora e vocês descobrirem que vocês são cheios de dívida. E aí, quero ver agora se vocês vão descansar em mim. Quero ver. Ou vocês vão trocar de novo tudo que eu dei, tudo que eu revelei, para virar bons pagadores de dívidas. Ô glória! Agora, quem crê em mim nunca vai ficar confundido, disse Jesus. Além disso, né, do seu interior fluirão o rio de água viva. Né? Não é ligar o chuveiro, é a fonte. Águas vivas, né? São águas nascentes. Porque está tão cheio de Deus que a água começa a vazar, né? A transbordar. E aí, assim como Deus não fez com que um argumento que ele usou para o povo tivesse de ser eterno, também esse argumento de que Deus é o cabeça de Cristo, até porque você vai pensando nisso, nem é assim, né? Como é que é a relação de Deus e Cristo? Jesus falou, eu e o Pai somos um. Cristo é submisso a Deus no sentido de que ele é um ser humano ali nos seus 33 anos de existência, ele era submisso ao Pai. Mas Cristo é tão Deus quanto Deus, ele que criou todas as coisas, nele tudo subsiste. E aí, mesmo um marido grego que estivesse ouvindo isso, ele falou assim, é verdade, né? A relação com a minha esposa tem que ser igual de Cristo e de Deus, né? Aí ele fala, olha, Cristo se esvaziou pela sua igreja, então você deveria se esvaziar pela sua esposa, que já era a evolução para aquela época, mas na verdade, assim como Deus, né, como Cristo e o Pai são um, Deus disse lá nas origens, Deus fez o homem e a mulher para que os dois se tornassem uma só carne. Não é nenhum perder a sua personalidade, mas os dois saberem fazer essa unidade, né? Com toda a contradição que possa existir entre um casal, eles terem parceria. E aí, nessa parceria, cada um vai saber em que vai ter de ser submisso ao outro. Sem, com isso, um desqualificar o outro. Porque tem essa guerra também, né? Que é levado até certo ponto na humanidade. Se as mulheres estão respondendo a uma exploração milenar, você compreende as manifestações públicas dos movimentos feministas. Agora, nas relações íntimas, ninguém deveria deixar de ser humano. Cada um sabe o que o outro tem, onde o outro pode ser parceiro. Aí eu vejo exemplos de mulheres, né? Tinha um cara que fez muito sucesso nos anos 2000, chamado Antônio Roberto. Lembro. Né? Então o Antônio Roberto era interessante porque a esposa dele era uma psicóloga famosa, não me lembro se ela chegou a ser professora na UFMG, mas ela era uma psicóloga famosa que viu naquele marido que não tinha formação nenhuma em psicologia, falou assim, esse cara fala e as pessoas gostam de ouvi-lo. Aí ela que ajudou aquele cara a escrever livros, a publicar, e ficou popular, inclusive parece que na vida pessoal ele era um cara bem cachaceiro, inclusive quando ele falava ele tinha uns dedos mesmo de que bebia muita cerveja, né? Tinha uns dedinhos curtinhos, inchadinhos assim. E ele era um administrador de empresas, aí como houve um problema entre o que ele oferecia e o conselho de psicologia, aí ele mudou a nomenclatura. Não, eu não sou psicólogo, não, eu sou terapeuta do comportamento. E aí você não precisa ser formado em psicologia para ser terapeuta, porque ele tem um conhecimento, uma sabedoria de vida, né? Às vezes alguns conselhos chulos, mas independentemente dos conselhos dele, a esposa dele, mulher, psicóloga, falou assim, esse cara é bom no que ele faz. E olha aí como é que ela foi aquele projeto divino lá do começo.
uma auxiliadora, achei legal lá que o Ernesto levou isso lá no Conversas Pastorais, né? Que os termos originais mostram que a auxiliadora não é alguém que está ali para auxiliar. A auxiliadora é quase que uma deusa. É o mesmo termo hebraico que os profetas usam para Deus que nos auxilia. Entendeu? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É nesse sentido, Deus fez a mulher para resgatar toda a criação que ele fez. Por isso que depois que ele cria tudo, ele cria a mulher e fala assim, aí viu Deus que fez e era muito bom. Porque ela não veio tipo, ai amor, eu posso contribuir com essa continha? Aí faz lá que eu cuido dos meninos. Não, ela tinha parte ativa tanto quanto o homem no processo da existência. Né? E na verdade um socorro divino. Não naquele sentido de, a mulher transforma o homem, não é nesse sentido. De transformar o homem e tomar bordoado. Mas às vezes até nesse sentido tem esse caráter de Deus, né? Deus todo dia nos faz tanta bondade e ele é blasfemado no secreto até por nós mesmos. Porque ele faz tudo tão bom, tão perfeito, aí quando você não entendeu uma coisa que ele fez, esse Deus cristão é cruel, né? Esquisito. Aí Deus pensa assim. E Deus não pensa assim, ele age conforme a sua misericórdia, que é toda individualizada. E como Deus criou alguns indivíduos que têm uma vocação terrível para serem monstros, às vezes o tratamento deles com esses indivíduos vai ser um tratamento monstruoso. Né? Mas é porque a gente não confia em Deus, por isso que a gente fica julgando ele o tempo todo. E a gente pega esses textos bíblicos para justificar o nosso julgamento de Deus. Né? Não, tá na Bíblia, nem vem negociar comigo não quero nem ouvir o resto que você vai falar aí. Porque a gente não confia em Deus. A gente não vê que Deus está escondido nos maiores absurdos. Mesmo ele tendo vindo aqui falar com a gente. Ele falou, olha, eu estou no mendigo Lázaro, não é no rico abençoado não. Eu estou nos pastores lá que não entendiam nada de mim e receberam de mim uma visita de coral angelical. Não foi Herodes que recebeu não. Nem foi o sumo sacerdote Anás e Caifás, não. É como se Deus aparecesse. E ele faz isso o tempo todo, né? Aparecesse para a irmãzinha que vinha para a igreja. E nunca apareceu para o Augustus Nicodemos Lopes. Ele nunca apareceu para esse cara. Ele deve ter dado umas intuições para ele, mas ele está muito Augustus para ouvir a voz de Deus. Né? E aí ele vai. A pegada aqui, Augustus ele é tudo bíblicos. Bíblicos versículos da existência, todo latinos, né? E aí, enquanto isso, Deus está falando com um monte de gente que não vale coisa nenhuma. Igual uma entrevista que me impressionou esses dias, para a gente encerrar, que a gente julga as pessoas, né? Por isso que Deus ensinou a gente a amar o mundo, mas não quer dizer que você tem que gostar das pessoas. Mas quando você vai chegando perto, você fala assim, ué, gente, esse cara, ele é interessante. Que é aquele marido fanfarrão da Mariana Valadão. O Felipe Valadão. Ele é bem fanfarrão, né? Ele é bem carioquês. E ele é todo elétrico, e ele é todo TDAH, ele é tudo aquilo ali, enjoado, mas ele é, né? E a primeira coisa que eu fiquei sabendo na entrevista é que o nome dele é Valadão mesmo, não foi marketing de família. Coincidiu que ele é um Valadão e se apaixonou pela Mariana Valadão. Inclusive, antes deles namorarem, a Mariana Valadão fez toda uma investigação para saber se eles não tinham algum parentesco mesmo. Porque ela estava morrendo de medo de estar apaixonada por um cara que pudesse ter algum parentesco com ela. Primo? Ele é um primo distante e tal? Não, são de famílias bem diferentes. Igual tem um monte de nascimento aí no Brasil e eu não tenho nenhum parentesco com essas pessoas, né? Mas como o nome Valadão já era famoso, parecendo que era, até porque ele é fanfarrão, né? Ele é todo... Mas ele foi contando coisas interessantes, igual uma coisa que eu fiquei sabendo, por exemplo, nessa entrevista, né? A moda no Brasil das igrejas de parede preta, ele explica lá. Que começou, foi com a igreja dele, que quando ele abriu uma igreja ao lado de uma casa noturna, e ele todo estrambelhado e todo, cheio do espírito. É cheio do espírito, mas com a sua fanfarronice, né? Aí ele todo estrambelhado falou assim, eu quero todo mundo desse negócio aqui dentro da minha igreja. Aí ele teve uma intuição de TDAH, assim, lá dentro é tudo preto, né? Ele pintou a parede preta e tudo, e aí na verdade, se eu não me engano, a casa noturna parou de funcionar, inclusive ele começou com o dono da casa noturna falando,
que era bom ele mudar de ramo, porque ali naquela área lá não ia dar certo para ele, né? E ele fala que desde o primeiro culto a igreja dele começou com uma fila imensa, por isso que era conhecido como igreja da fila, né? E você vai vendo, assim, mesmo sendo com muita descrição, você vai ver na mão de Deus ali, ele contando coisas que ele ouviu na infância e tal, de que um dia ele estava aqui pregando na Lagoinha de Belo Horizonte, e ele precisando ir embora porque os pais dele lá têm um problema de casamento. Aí ele disse assim, pastor Márcio, por favor, deixa eu e a Mari ir embora para o Rio de Janeiro, que eu quero cuidar dos meus pais, e aí depois, eu tenho, ele falou que na época eu tinha 29 anos, sabe? Eu tenho 29 anos, então daqui a 10 anos eu volto, estou com 39, estou novo, vou te ajudar muito. E o Márcio falava, não queria, ele disse que um dia ele estava lá almoçando e apareceu uma figura na frente dele, no almoço, que ele nunca tinha visto antes, nem nunca viu depois. Aí disse que o cara ia tomar café e não botava na boca. Aí ele falou assim, eu cresci no meio pentecostal, esse cara está atacado, vai acontecer alguma coisa aí. E aí ele tomou café, aí ele parou assim, pastor Márcio, desculpa, o senhor talvez nunca mais vai me chamar aqui, nunca mais vai querer me ouvir, mas Deus está mandando falar para o senhor que é ele que quer que esse menino vá para o Rio de Janeiro. O senhor, por favor, põe a mão sobre a cabeça desse menino e libere ele para o Rio de Janeiro. Aí diz que o Valadão começou a derramar lágrimas, porque o Valadão ele é todo discreto em público, mas ele é um homem cheio do Espírito Santo, ele é discreto, né? O fruto que sai da Lagoinha é bom por causa do Valadão. Né? Os filhos fizeram muita coisa, o André Valadão foi para a apostasia, mas a fonte é boa. Aliás, o Valadão é o responsável por toda a renovação, é um dos responsáveis vivos, né? Ele e o José Rego do Nascimento, eles são responsáveis pelo derramamento do Espírito que houve também em BH e depois no Brasil na década de 60. Daí que vieram as igrejas batistas renovadas, os presbiterianos carismáticos, né? Então a fonte é boa. E aí os meninos nasceram para cantar, acho que quando eles tentam ser pastor não sai boa. A Ana Paula Valadão acha ela muito temente a Deus, ela tem uma caretice dela, mas ela é uma ótima tradutora, mas é melhor ela cantando. Canta, minha filha, canta que Jesus está agindo. Mas a pessoa quer ser pregadora, aí sai pregando besteira. Mas ela tem bons princípios, mas eu acho que o que são os bons princípios dela é o marido dela, que é o Gustavo. Gustavo é o ouro daquilo tudo ali. Mas ela é uma menina temente a Deus, né? Então o que acontece? Aí ele contou que ele foi para o Rio, e aí quando chegou no Rio, quando o cara falou isso pro Valadão, ele começou a chorar, ele falou assim, não, porque eu não sei o que vai acontecer com a vida desse menino, mas eu tô vendo que o lugar que ele vai, mas entra e sai tanto carro de tudo quanto é tipo, carro velho, carro chique, carro grande, carro pequeno, é uma carraiada na frente da igreja dele. Aí ele falou que quando ele foi inaugurar a igreja, que ele lembrou dessa palavra, ele falou assim que era uma fila tão grande de pessoas para entrar que a igreja ficou conhecida como a igreja da fila. Aí ele falou, até pouco tempo atrás tinha fila para entrar na igreja. E aí olha como é que Deus foi agindo de acordo com ele, né? E aí você ouve aquilo engraçado. Deus vai se revelando, ele foi no impulso, foi fazendo e tudo. Aí você gostando ou não, a igreja dele é chamada Novos Rumos. E aí Deus também sabe fazer as suas punições, porque, por exemplo, Deus tirou a Ana Paula do Brasil. Não é mais Lagoinha. Deus tirou a Mariana também da Lagoinha, né? Eles tiveram que ser cuspidos pelo André Valadão, porque Lagoinha, como instituição, vai entrar no fogo divino. Mas o Márcio, o homem cheio do Espírito Santo que fundou isso tudo, ele continua vendo a sua geração, né? Eu achei legal, e aquela entrevista me comoveu, porque eu estava falando da gente confiar tanto em Deus que a gente padroniza, né? E você fala assim, olha só, o cara que eu continuo achando fanfarrão, cariocão, vocês não aguentam uma palavra minha aqui de 50 minutos, e ele prega 3 horas, 6 horas e meia, e não está pregando nada, mas é porque ele é um cara carismático, barulhento, sei lá o que é que ele é, que os cultos dele duram 4, 5 horas. São 2 vezes por semana. E é lá todo animado, todo feliz, todo alegre com as promessas de Deus e tudo. E aí você fica assim, e aí, cara, e o seu Éden? E o que você recebeu de Deus? Porque ele está tendo uma grande capacidade de realizar. E toda a fundamentação que Deus te deu, o que você vai fazer com isso? Né? Então a gente tem que pegar isso, e não quer dizer que todo mundo tem que ser essa coisa barulhenta que ele é, mas você vê que realmente ele é humilde de admitir isso, ele não tem como atribuir nada a ele. Porque ele era um cara insuportável, inclusive ele foi daqueles alunos insuportáveis que foi expulso de 3 escolas.
Porque imagina um cara daquele dentro da sala de aula, porque ele bagunçava o coreto. Dá pro seu filho, hein? Tá carimbado por Deus. Mas eu acho que é um filho muito sensível. Ele só é desastrado, mas ele é muito sensível. E às vezes. Ele fala assim, o TDAH foi mais alto. O ser desastrado faz a pessoa se sentir péssima, né? Porque, por exemplo, ele é um menino bom, de bom coração, bonitinha a história dele com como é que ele conheceu a Mariana, né? Ela fez uma cirurgia e ele estava lá no Rio de Janeiro tentando ligar para ela, não conseguia e tal. Aí ela foi atender a ligação dele e falou, não é que eu sou... mas eu fiz alguma coisa com você que você não quis mais falar comigo, eles eram colegas, né? E ele já apaixonado por ela, não sabia. Aí quando ela falou para ele que ela estava dentro do hospital, que ela tinha acabado de passar por uma cirurgia, por isso que ela não estava incomunicável, aí ele pegou a passagem e veio para Belo Horizonte, com um buquê para dar para a amiga dele. Então assim, aí você vê que Deus cuidou dos relacionamentos do filho do Márcio e tal. Eu estou botando isso tudo para mostrar assim, que se a gente for olhar, ele é um cara que está realizando, e aí se eu for olhar, cadê as regras de administração da Bíblia? Ele não passa por isso, não passou por não sei o quê. Não, gente, Deus tem critérios aqui? Tem, mas o critério que sobrepuja todos os outros critérios é amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí junto com isso, quem perde a vida por minha causa, achará. E aí, a gente está muito preocupado com a nossa vida, né? E os motivos são muito verdadeiros e muito relevantes. Por isso que Jesus falou isso. Porque ele sabia que a gente ia perder a nossa vida pensando que estava perdendo a vida mesmo. Mas se for por causa dele, aí eu falo que esse cara, inclusive, como ele é um cara que age mais do que pensa, então ele foi seguindo o fluxo. Mas Deus achou por bem falar com algumas pessoas e revelar detalhes para essas pessoas. E o que a gente está fazendo com isso? O que a gente vai fazer de criativo com isso? Aí a primeira criatividade começa aqui, né? Que a gente estava falando, que a gente precisa não fazer de palavras divinas ditas a determinado povo, num determinado contexto, não fazer disso o caráter de Deus, porque quem conhece a Deus sabe que Deus não sonhou para a mulher que ela fosse submissa ao homem, não. Esse é o princípio que sobrepuja qualquer argumento paulino. Que Deus é a cabeça disso, que isso é a cabeça daquilo. Que é um outro equívoco bem intencionado do apóstolo Paulo, é um equívoco. Porque Deus em pessoa chegou para a gente e falou assim, a ninguém terás como Senhor, nem mestre, nem pai, nem guia. A ninguém terás, a não ser o vosso Deus. E Deus disse isso às multidões, com homens e mulheres escutando. Aí chega um apóstolo bem intencionado e fala assim, a mulher tem que tratar o marido como Senhor. Ainda usa Sara como exemplo, né, para o apóstolo Pedro. Sara não tratava Abraão como Senhor, mas teve um episódio que ela chamou ele de Senhor. Aí eles apegam aquilo ali, Sara chamou Abraão de Senhor. Mesmo que ela tivesse chamado Abraão de Senhor e tratasse como Senhor, que era assim que se tratavam as coisas naquela época, Jesus chegou e disse para homens e mulheres, vocês não terão ninguém como Senhor. E quando Jesus dizia isso, ele estava falando de coisa muito mais grave do que a mulher ter o marido como Senhor. Ele estava dizendo assim, nem César vai ser Senhor de vocês. Por isso que ele foi para a cruz. Ele pagou o preço do que ele falou. Ele diz assim, ninguém é Senhor de vocês a não ser o Pai que está no céu. Isso é o Mateus traduzindo. Que em João a não ser o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Painho. Ele que é o nosso Senhor. Então essa história de que o marido na casa, ele é rei, profeta e sacerdote, isso é idolatria, porque na Bíblia está dizendo que é rei, profeta e sacerdote nas nossas casas, é o Senhor. Claro que para uma ou para outra família, as palavras de Paulo vai ter que servir, porque às vezes a mulher não confia em Deus, aí ela vai ficar atormentando a família. Mas se ela confia em Deus, ela vai saber o que Deus quer dela. Não o que o marido quer dela, nem o que os filhos querem dela. É o que Deus quer dela. Quando as mulheres entendem isso, né? E elas vão ser submissas a Deus. Então,
gente, a partir dessa nossa idolatria, né, de ficar preocupado com o que o Paulo falou, que a gente não perca a nossa bênção eterna e que a gente também não perca as nossas bênçãos especiais e temporárias, porque vão durar enquanto a nossa vida durar, né? Daquilo que Deus nos confiou para esse tempo, né? E é por isso que também eu gosto um pouquinho de transitar por esse terreno que a gente vai chamar de carismático, né? Porque como é que você vai... um reformado, ele é muito apegado às escrituras, um idólatra. Idolatria não vale de nada, né? A estrela dos reformados está apodrecendo em público, né? Paulo Júlio. Porque isso é idolatria. Aí está o Iago, como é que é o nome daquele Iago? Vocês não conhecem um teólogo reformado chamado Iago Martins? O Iago Martins está lá também, chorando igual nem mim, porque é um bando de idólatras, tem que se lascar mesmo. E aí você consegue ver que Iago Martins tem muita teologia, mas é um idólatra, e você consegue ver que o Felipe Valadão é um fanfarrão, mas está cheio do Espírito Santo. E ai de quem não entender essas dinâmicas. Porque para isso que o amor de Deus foi derramado até sobre nós, como é que ele não seria derramado sobre o Felipe Valadão? Né? Porque a autocrítica é que nos salva disso, mas o Iago Martins está esbravejando porque é um idólatra. E aí que Deus recaia sobre todo idólatra, que tem tanto conhecimento para cegar a multidão. E aí a gente consegue encontrar com figuras maravilhosas como a Lila, né? Ela é católica, seminarista, professora de teologia da faculdade jesuíta, mulher cheia do Espírito Santo. Você olha para aquela pessoa e fala assim, como é que eu vou dizer que essa mulher não é salva? Mulher mais crente do que a maioria dos crentes que eu conheço. Conhece a Jesus, aliás, ali entre os que falaram sobre a obra de Deus e do Espírito Santo, a fala dela foi assim, essa mulher é cheia, só uma pessoa cheia do Espírito Santo fala o que essa mulher está falando. Ela pega toda a teologia, pega toda a Bíblia e faz assim, põe dentro do Espírito Santo. Se vira. Ou você é cheio do Espírito Santo, ou não adianta você se refugiar na Bíblia. A Bíblia não vai te salvar do Espírito Santo. E é assim que a gente deveria resolver essas questõezinhas nossas. Né? Se tem base bíblica, se não tem. E não só essa questão da mulher que eu enfatizei aqui, porque foi o que a gente ouviu ontem lá no Conversas Pastorais. Mas para tudo na vida. E aí eu fiquei com isso porque o meu contraste foi essa criatividade do Felipe Valadão. Porque eu acho... Aí, por exemplo, quando eu fui à igreja do apóstolo Stanley e vi que ela era uma igreja de parede preta, eu não fiquei... aquilo não me irritou. E aí foi no dia seguinte que eu vi a entrevista do Felipe Valadão. Eu falei, olha só, a gente fala mal de tantas coisas, mas quando você fica sabendo a origem das coisas, né? Igual ele falou que ele vive sendo procurado sobre como é que ele criou essa estratégia. Eu não criei estratégia nenhuma, eu só queria encher a minha igreja. Eu só queria pegar uma casa noturna e enfiar dentro da minha igreja. Eu não criei modelo para nada disso. Porque aí a partir do sucesso que foi a igreja dele, que foi uma coisa que Deus deu para ele, aí fica todo mundo pintando a igreja de parede preta, né? Ele nem tem iluminação para isso. Exatamente, iluminação para isso. Igual ele falou que a única coisa que ele também achava bizarra é que a igreja Bola de Neve que tinha por prática apagar as luzes na hora do louvor. Mas ele não pensou nisso, ele estava pensando em pegar as pessoas que frequentavam casa noturna, que às vezes é a gente aqui, e tem gente aqui que tem potencial para isso. A gente ir para a rua e fazer um grande evento de batalha de rap, tacar o evangelho de todo mundo por meio de batalha de rap. Né? Então só é uma elucubração. Mas é isso, quando a gente vai ficando cheio do Espírito Santo, você vai ficando cheio do Espírito Santo conforme toda a sua potencialidade, tudo aquilo que Deus pode te dar. E o maior sinal é se isso não é marketismo. Por exemplo, no caso dele, a gente vê que não foi marketismo, ele foi surpreendido pela própria... Né? Agora você pega, por exemplo, no Brasil teve um negócio chamado movimento gospel, que aquilo era marketismo. Claro que Deus salvou muita coisa nisso tudo, porque Jesus falou lá em Mateus que no último dia muitos vão chegar mostrando para ele as multidões, mas o princípio do negócio era política, era marketing, era isso. O dele não foi, eu achei o cara muito puro. Assim, olha, eu estou dizendo que o fanfarrão é puro, e é. Né? Então, a gente precisa olhar essas coisas, né? Ver Jesus nas pessoas e falar, ai meu Deus,
quebra essas muralhas que tem dentro da gente, para a gente ser produtivo, constantes e abundantes na obra do Senhor. Né?